E aí, você sabe qual que é a diferença entre emprego e trabalho? Cara, já passou da hora da gente questionar esses conceitos. Primeiro, o Brasil está passando por uma série de incertezas, isso em vários cenários, seja no cenário econômico, no social e no político. E aí, diante dessa pequena introdução, eu tenho que começar com uma provocação. Você aí, você tem um emprego ou você tem um trabalho? Ah, você nunca pensou na diferença? Então segue comigo porque eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Porque saber a diferença entre esses dois conceitos pode te abrir um mundo de possibilidades. O emprego, ele trata de uma relação assim de duas pontas, desde que o outro te dê algo em troca. É assim, eu te vendo meu tempo e você me paga por isso e pelo que eu estou produzindo. E eu tenho visto e conversado com muita gente nessas últimas semanas e é impressionante porque a maior parte dessas pessoas não gosta do emprego, mas se sente bem até com o que faz. Ao mesmo tempo, e apesar aí de não gostar, sofre porque tem medo de perder sem saber o que vai fazer depois. E assim sendo, a gente tem que começar a entender a diferença, de fato, entre emprego e trabalho e começar a se movimentar para o mercado futuro. É hora de entender que o mercado começou uma mudança e ela não vai voltar. Ele não vai ser o mesmo de antes, inclusive desse período de pandemia. A gente está tendo que se adaptar cada vez mais rápido e a gente precisa ressignificar esses conceitos e internalizar de uma vez por todas que trabalho não é a mesma coisa que emprego. Porque, de repente, esse é o caminho para enfrentar muito melhor essa crise e as próximas que ainda estão por vir. O trabalho, ele é a nossa relação com o mundo, sabe? É como a gente quer se relacionar com ele. Entender o que a gente tem para poder colocar assim para fora e achar um canal de distribuição para isso. E isso não é um problema da empresa que você trabalha, da organização que você colabora. Isso é uma questão individual. Porque o trabalho ele é um esforço intencional de criar um produto, de prestar um serviço, de comercializar alguma coisa ou criar valor em algo ou para alguém, ou para algo que alguém criou. E aí, você já parou para pensar o impacto que teria se cada um de nós aqui conseguisse entender de fato essa questão? Que não é só um papo de autoconhecimento? Pensa assim, não é só no que você é bom, mas principalmente é o que te motiva. E avalie aqui comigo. Se o que te faz ganhar dinheiro ter um impacto social e ao mesmo tempo uma satisfação psicológica, não é muito melhor do que simplesmente trocar seu tempo por grana? E depois da crise que eu tive no ano passado, eu constatei de uma vez por todas que eu, por exemplo, não me adapto mais a uma realidade em que tem gente fiscalizando, que ninguém confia um no outro, que os outros vivem num universo paralelo que não sabe que tem limitações e por isso não enxerga a alimentação do outro. E isso é a realidade de muitos lugares e de muitas empresas em que as pessoas estão ali só por causa do emprego e não necessariamente pelos resultados que eles estão entregando. Já a motivação é uma questão muito mais interna, sabe? E o estímulo é externo. O estímulo é o salário, é o bônus, são os benefícios e tudo mais. Só que ao mesmo tempo a pessoa tem que estar motivada. E aí sim precisa de autoconhecimento. Porque no momento em que a gente entende o porquê, o como e o que a gente faz, a nossa produção fica muito melhor. E você, independente do que está acontecendo assim ao redor, vai saber qual que é o seu próprio combustível. E eu fico pensando assim, nesses momentos de crise, né? Como seria melhor trabalhar num mercado em que a gente realmente possa confiar nas pessoas? Num cenário em que a liderança conheça seu time de verdade, que trabalhe com empatia, que entenda de uma vez por todas que os seus primeiros clientes são os seus próprios colaboradores, que os próprios colaboradores possam se enxergar assim, sabe, como uma parte importante do todo e não apenas como empregados numa relação comercial. Ou seja, um cenário no qual a gente delega, espera realmente o processo, a curva de aprendizagem e entende o resultado, que pode ser, sim, diferente do que a gente imaginou. Mas o diferente não é assim necessariamente pior, né? E quando a gente olha aqui para dentro da gente mesmo, a gente consegue ter empatia para o outro. E a gente consegue entender qual que é o limite dessa outra pessoa. E essa é uma das bases para a sedimentação da cultura do tal do Mindset Co, que é o que a gente fala tanto aqui no Five Five, né? Para poder conseguir trabalhar em rede, confiar aí no poder da execução do colaborativo. Anota aí 3 fatores: a relação financeira, a social e a psicológica.
E essa última, eu me arrisco a dizer, que é a mais importante, porque é nela que, de fato, você consegue colocar suas próprias motivações e realizações no que você está entregando, sabe? E essa é a grande diferença entre trabalho e emprego, porque o trabalho é uma relação de amor, sabe? Ele é quando a intenção vira ação. Agora que a diferença de emprego e trabalho está mais clara, me conta aqui nos comentários. Você aí, você tem um emprego ou você tem um trabalho? E aí eu tenho que dar um dever de casa para quem chegou até aqui, que são duas provocações. Uma, o que você realmente está fazendo para gerar algum impacto? E dois, o que te motiva para levantar todos os dias e começar a produzir? Se você realmente não conseguiu responder essas perguntas de bate-pronto, cara, você precisa de uma ajuda para descobrir o que realmente te motiva todos os dias, o seu porquê. Então segue comigo porque no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Te vejo na próxima.